Bom dia, pessoal. Hoje eu vou cobrir o Mansur porque ele teve um imprevisto, aí não pôde vir, né? Então aí eu vou estar aqui com vocês hoje. Aí vocês vão ter que me aturar por pelo menos 40 minutos. Eu escolhi um evangelho para a gente fazer uma reflexão juntos, que é o evangelho amar ao próximo como a si mesmo, né? Eu acho que ele vem a calhar justamente porque hoje é o dia de Nossa Senhora, né, de Mãe Aparecida. E aí, quando a gente lembra desse amor incondicional que ela ofereceu, que ela oportunizou para que Jesus pudesse estar aqui conosco, nesse corpo carnal, nos mostrar esse caminho, esse entendimento, para que a gente tivesse agora essa oportunidade de se reviver na pele, né, na carne, tudo que as nossas emoções, os espíritos precisavam para que ele pudesse hoje estar da melhor forma possível, conhecendo e se colocando ali à disposição do aprendizado. Porque a gente aprende que nós não somos únicos, nós não temos uma única vida na Terra como carne. A gente está aqui novamente, numa nova experiência, com tudo novo, tudo zerado, mas sempre com o coração aberto a tudo que está acontecendo. Então, quando a gente recorda todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que Maria nos trouxe, a gente entende a importância do que é o olhar com amor. Por isso que eu pensei, né, rapidamente, falei assim, vou pegar uma leitura que eu já sei, que eu já li várias vezes, né, então pode ajudar um pouquinho, né, mas ela é muito boa. E aí nisso vem aqui, né, a parte do Evangelho, o maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta questão, para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Quando a gente olha para essa passagem, o que vem primeiro na mente de vocês? Que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu coloco amar a Deus sobre todas as coisas, a que coisas que eu estou me referindo? Quando eu não coloco Deus acima de muitas situações, porque eu deixo os meus sentimentos tomarem conta. E aí, de repente, eu afasto Deus naquele momento. Né? Eu tomo uma decisão, às vezes eu estou estressado, às vezes estou com raiva. Eu deixo aquele sentimento me tomar, de tal forma que eu me separo um pouco de Deus. E aí, quando o meu coração se acalma, eu me arrependo daquele movimento. E eu percebo que quando, naquela situação onde Deus deveria estar comigo muito mais fortemente, eu o coloquei de lado. Não foi ele que se afastou de mim. E a gente tem a tendência de, às vezes, falar assim, nossa, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, olha só a vida que eu estou passando, olha as coisas que acontecem, a forma que isso acontece, não é justo comigo. Mas porque a gente olha com o olhar da carne. A gente olha com o olhar não do espírito que está revivendo, mas daquela carne no princípio. Quando a gente começa a sentir esse amor de Deus, a gente percebe o quanto somos gratos por tudo que temos, mesmo que as dificuldades estejam ali sobressaindo, nos cutucando, nos prejudicando. Ela está ali constantemente, mas ainda assim a gente sente que Deus está conosco o tempo todo. E aí vem o Evangelho de Jesus que nos mostra muito isso. Então, quando a gente vê aqui ele falando, amai ao próximo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Quando eu começo a saber quem eu sou frente às adversidades, quando eu começo a ser compassivo comigo mesmo, quando eu entendo que eu estou nesse momento, passando por uma jornada, mas se eu não sei quem eu sou, qualquer situação vai me desequilibrar, porque eu não sei como que eu me porto frente a ela. Eu não sei como que eu caminho sem saber quem eu sou, né? Vamos pegar um exemplo. A gente está caminhando, de repente eu acordo de manhã, me desperto e falo, nossa, hoje, eu vou falar desse jeito, acordei estressada pensando, hoje o dia vai ser maravilhoso. Vou reforço positivo, mas não é um reforço interno. Porque, na verdade, o sentimento aqui
é de por que eu acordei, porque eu queria dormir mais um pouquinho, né? Queria estar lá no meu cochilo, mas tive que acordar porque o dia pede, eu tenho que entrar às 6 horas da manhã no trabalho, já começo a pensar em tudo que é negativo, falando, o dia vai ser maravilhoso, mas é um maravilhoso que não saiu com aquele sentimento de maravilhoso. É como se eu estivesse reafirmando para ver se uma hora eu acredito. Aí eu saio, na hora que eu vou sair, cadê a chave? Aí a chave some. Você lembra que você deixou a chave aqui e a chave sumiu? Como? Aí já começa. Quem pegou a chave? Quem não sei o que. Mas o dia ia começar maravilhoso. E aí, ok, achei a chave, atrasei 10 minutos. Chego no ponto de ônibus. Na hora que eu tô chegando por causa da chave, eu perdi o ônibus. Tá vendo como o dia tá sendo? E tô lá, só colocando. Mas eu acordei falando que eu queria que o dia fosse maravilhoso. Quando eu chego no ambiente de trabalho, já sei que lá terá todas as dificuldades, porque o trabalho traz esse processo pra gente, mas como eu estava tentando reafirmar o maravilhoso, já estava aguardando que tudo tivesse ruim. Eu não estava aguardando que, por mais ruim que fosse, eu poderia tornar melhor, né? E aí foi. Chegou no final do dia, cansado, exausto, as energias todas que estavam para o bem, né? Para aquilo que eu estava jogando para o bem, eu joguei tudo para tentar absorver da melhor forma, eu chego extremamente exausta. A hora de eu sentar na minha cama, eu falo, não vou nem conversar com Deus agora que eu estou cansada. Ele que espere, amanhã cedo a gente conversa. Durmo cansada, acordo no outro dia no mesmo ciclo. Se eu comecei esse ciclo a primeira vez e eu não termino ele, o que acontece com o meu coração? Ele não fica cheio de raiva, de rancor? Eu não começo a olhar para as pessoas achando que as pessoas têm a melhor vida do que a minha? Nossa, aquele fulano é muito feliz. Eu não sei quanta felicidade que ele tem assim para ele poder ser esfuziante. Mas será que eu conheço aquela história para entender quanta dor aquela pessoa está trazendo num sorriso? Quanta alegria aquela pessoa está trazendo na dor? Né? Ela está olhando a dor como oportunidade e não como algo que está machucando. Então, quando a gente começa a olhar para essa parte do Evangelho que diz amar ao próximo como a si mesmo, o quanto eu estou me amando, o quanto eu estou me vendo, o quanto eu olho para o espelho e eu sei quem eu sou na minha tristeza, eu sei quem eu sou na minha alegria, eu sei quem eu sou quando eu amo alguém e eu sei quem eu sou quando eu me amo. E isso é uma jornada, é uma construção. Não pensem que eu vou dormir achando que vou me amar e pronto. Ai, o mundo é lindo. Agora eu me amo, tá tudo certo. Porque é uma construção. Só que se a gente não olhar pra gente, não ver esse coração que a gente tem, eu não consigo oferecer o melhor para o outro porque eu não estou oferecendo para mim. Por isso que é importante o autoconhecimento. A doutrina dos espíritos, ela é muito voltada nesse ponto porque ela coloca isso pra gente. O quanto você se conhece. Por que da reforma interior? Por que agora se fala tanto sobre a reforma íntima? Por que hoje a gente percebe o quanto se fala da importância da terapia? Você entra no Instagram e fala terapia. E aí você fala, terapia para louco. Não, terapia é para quem ama. Porque quem ama sofre. Só que quando começa a entender que o sofrimento ele não é negativo, né? Existe na filosofia tem um tema falando sobre a filosofia da dor. Né? E aí ele fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor, ela nos permite crescer. Vamos pegar a semente. A semente, quando a gente planta ela, a gente espera que ela faça o quê? Que ela vire uma muda. E a gente está ansiando por aquela muda. Mas se a semente falar, não quero ser planta, porque eu não sei como é que vai ser planta. Eu acho que eu vou ficar como semente pro resto da minha vida. Vou ficar lá, aí de repente a planta não nasce. Aí você fala, poxa vida, todo esforço que eu tive, a planta não nasceu, por quê? Porque para ela nascer, ela teria que se quebrar, e para ela se quebrar, gera uma dor. Só que quando essa dor floresce, olha a muda que está vindo. Quando essa muda floresce, olha as flores que estão brotando. E quando eu olho aquela flor ali disposta para mim no tempo necessário dela, ela cumpriu o seu papel e ela vai se renovar de novo. Porque ela gerou o próprio fruto dela, que é a semente novamente, e esse ciclo continua. A planta, por acaso, morreu alguma vez? Ela sempre ressurgiu. Mas e se ela escolhesse não se tornar muda? Como seria o papel dela? Aí a gente pergunta para a gente mesmo, e as sementes do nosso coração? Quando é que a gente vai deixar essa semente florescer? Quando é que a gente vai permitir com que todas essas sementes plantadas no nosso coração, de vidas sucessivas atrás, que estão aqui germinadas, prontas para sair?
Mas não é sair para eu fazer o bem para o outro, para que o outro possa. Não, é para eu entender que quando eu faço o melhor para mim, eu consigo fazer para o outro sem reservas. Eu consigo chegar em qualquer lugar em que eu vou estar presente, e a hora que eu estiver presente naquele local, meu coração está lá. E quando eu saio de lá, eu saio renovado. Quantas ações a gente já fez em benefício do outro e a gente estava cansado e deu aquele impulso de energia que parece que dá para você ficar mais 10 horas. Né? Quantas vezes a gente foi lá e falou assim, não quero fazer, estou com preguiça, não vou levantar. Nossa, acordar domingo de manhã para ir na casa espírita, mas de jeito nenhum. É o único dia que eu posso me meter mais tarde. Vou ficar aqui na minha cama. Aí de repente eu venho. E quando eu volto para casa, como que é o retorno? Não é algo que traz assim uma questão que parece que renovou você para a semana inteira? E aí você fala, poxa vida, quando isso começa a borbulhar na gente, a gente começa a falar, agora eu quero algo mais. E que algo mais é esse que eu vou buscar? Não é se colocar o tempo todo a serviço, mas é saber o quanto você é importante nos minutos que sucedem aquele domingo, nos minutos que sucedem aquela segunda. Quantos almoços de família que às vezes a gente tem ou a gente não tem? Quanto almoço entre os amigos que a gente tem ou a gente não tem? E aí, se eu valorizo aquele momento, eu não preciso pensar no que quebrou, no que machucou lá atrás, ou no que aconteceu na frente. Eu preciso pensar no agora. Como é que o amor germina? Ele germina a partir de ação. Ele não vai germinar sozinho se não tiver uma ação. A coisa mais magnífica que a gente pode entender do que significa o amor é quando a gente percebe o amor de uma mãe para um filho. E não é necessariamente gerado, mas é o amor de uma mãe para um filho. E às vezes a gente aprende que esse amor maternal, ele avança de tal forma que a gente não consegue conceber. E aí eu tenho aquele amor que é, vamos dizer assim, o amor apego, né? Eu preciso daquela pessoa do meu lado, porque sem aquela pessoa eu não dou conta. E aí eu não sei quem eu sou, porque eu só sei quem eu sou com aquela pessoa. E quando aquela pessoa vai embora? E quando Deus fala, olha, ela vai embora, porque ela tem a sua meta para cumprir, ela já veio fazer a parte dela aqui, e agora eu vou continuar a minha existência. Quando eu me amo naquela pessoa, por mais que ela vá, eu entendo que tudo aquilo que eu vivia com ela não vai se continuar, mas tudo aquilo que eu vivi com ela está aqui. E se não fosse aquela luz interior, eu não estaria hoje reverberando tanto sentimento. Só que é difícil, às vezes, a gente trazer esse sentimento. Por isso que eu escolhi falar um pouquinho sobre esse Evangelho à Lei do Amor, porque ele tem uma parte dele aqui que eu acho assim que ela é fundamental. Quando a gente começa a olhar para ela com carinho, a gente entende o significado do que é eu acordar hoje e entender que hoje é um dia extraordinário porque ele só acontece hoje. Ele não vai acontecer amanhã. Amanhã não vai acontecer a mesma coisa. As situações da vida só se repetem porque eu escolho manter os padrões. Eu escolhi acordar do mesmo jeito e dormir do mesmo jeito. E aí nada vai ter sentido, porque eu acordo do mesmo jeito, eu durmo do mesmo jeito. Aí a vida começa, né? Os nossos amigos espirituais começam a nos mandar recados para a gente sair daquela zona de conforto. A gente faz o quê? Não, porque eu quero voltar para minha casa, que é a minha zona de segurança. Ou eu quero voltar para o trabalho, que é a minha zona de segurança. Ou eu quero voltar para os estudos, que é a minha zona de segurança, mas eu não consigo me evoluir nas situações que me causam desconforto a tal ponto de eu tentar entender quem eu sou. Hermance Dufour, no Wanderlei de Oliveira, escreveu um livro chamado Emoções que Curam. Esse livro aqui que a Valéria está valendo para a gente, Reforma Íntima Sem Martírio, faz parte dessa coleção de 6 livros que são escritos. Primeiro vem Laços de Afetos, depois vem Reforma Íntima Sem Martírio, e aí vem outros livros sucessivos que eu não lembro mais o nome agora. Tem Mereça Ser Feliz, não lembro mais. E tem esse que é Emoções que Curam, que é quase como se fosse o último. Por que ele coloca como se fosse o último? Como que eu vou entender, se eu não passar por esse estágio dos livros anteriores, que às vezes o sentimento da raiva me ajuda a elaborar quem eu sou? E aí, às vezes, eu tento conter a raiva sem tentar entendê-la. E aí, não tem problema eu sair de cena porque aquilo me incomoda. É o seu limite, tá tudo bem. Eu estou numa situação de desconforto. Mas aí eu tenho 2 opções. Sair para eu não me machucar ou permitir que o meu orgulho tome conta e avançar para depois eu ter um machucado maior ainda. E aí, nesse momento, eu tenho uma escolha.
Só que o limite que eu tenho ali é não avançar naquela briga. E aí o que eu faço? Eu saio. Mas se o meu orgulho está falando mais alto, eu vou enfrentar. Aí vem aquele ditado: nossa, eu dou um boi para não sair de uma briga, mas uma boiada para não me tirarem, né? E aí, mas por quê? Porque o orgulho está falando mais alto. Agora, quando eu entendo que o outro às vezes está me ferindo porque ele está muito machucado, nem ele às vezes sabe o quanto que ele está dando conta, eu nem sei como é que foi o dia daquela pessoa para ela chegar com tanta raiva em cima de mim, tá tudo bem. Eu só tenho que saber o meu limite para me afastar. Agora, quando eu não me conheço, eu não conheço o meu limite. Por isso que eu falei que essa passagem aqui é muito bonita. Coloca-se assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Instruídos e purificados têm sentimento. E o amor é o requinte do sentimento. Então, quando a gente olha para o espírito, a gente entende, a grosso modo, que ele vai passar pelos instintos. A gente sabe que vai ter aquela questão mais animal, mais hominal. A gente sabe que vai ter hora, porque nós somos evoluídos dentro dessa matéria, então vai ter sensações que a gente sabe que vai nos colocar ali em embate, mas a elaboração disso é com o tempo. Aí, às vezes, a gente olha para alguém que está lá, a pessoa está xingando, está brigando, está não sei o quê, e a pessoa está assim, tentando elevar o coração para não entrar naquele embate. Porque está sentindo que no coração da pessoa, aquelas palavras não são para ela. Ela estava tentando falar para alguém, talvez há 10 anos atrás, o que ela não falou. E aí agora aquilo veio tudo assim de uma vez só. E aí a gente acha que é pra gente, aí eu vou lá e revido e entro numa briga que eu não precisava. Porque aquele foi o gatilho necessário que a pessoa precisava para extravasar tanta raiva acumulada há 10 anos. Mas aí quando eu entendo que ao olhar no olho daquela pessoa e eu perceber que a raiva não está direcionada para mim, e se está direcionada para mim é porque talvez tenha algo que tenha machucado aquela pessoa e está tudo bem, porque a gente passa por esse processo da vida. Se eu entro nesse modo de discussão, como que eu saio dele depois? Como que eu fico depois no final? E se aquela pessoa me era uma pessoa importante, como que eu volto depois a conversar com aquela pessoa? Será que vai ser a mesma coisa? Ah, Adelaide, mas assim, tem a questão de que a gente não pode deixar as coisas acontecerem dessa forma, senão vai todo mundo pisar em cima da gente, né? Eu não posso deixar isso acontecer. Há um limite onde eu coloco um basta, né? Olha, até aqui eu venho, eu não quero discutir sobre isso, não vai levar a nada essa discussão, então eu vou me retirar e quando você estiver com a cabeça mais tranquila, a gente conversa, mas se você não tiver na oportunidade de conversar, a gente não vai ter diálogo, porque o diálogo sim nos ajuda a levar alguma coisa, mas o estresse não. Mas aí, quando a pessoa fala isso, fere o nosso orgulho. E aí, o que a gente faz? Vamos devolver na mesma moeda. Mas será que depois essa moeda não vai ficar tão cara para mim, a ponto de eu chegar no final da noite, colocar a cabeça no travesseiro e perceber que eu não precisava ter esse movimento? Eu sabia que eu não precisava. A gente aprende no Livro dos Espíritos, que tem uma pergunta lá falando assim sobre... não lembro agora direito a pergunta, né? Porque eu fui pega de surpresa, então não me preparei, aí é aquela coisa, né? Mas falando assim sobre o bem, né? Sobre o mal. O mal existe? Não, o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. Quando eu trago a palavra ignorância, é porque eu não conheço o bem. Se eu estou conversando com uma pessoa que não conhece a paciência, ela vai agir de forma impulsiva. Se eu sei as medidas da paciência, eu vou começar a perceber até onde vai o meu limite da paciência. E aí se eu conheço a paciência, eu tenho duas opções. Eu me retiro ou eu me coloco à disposição da briga. E a escolha é minha, não é de mais ninguém. Por isso que pra gente, às vezes, é difícil a reforma íntima, porque tudo é questão de escolha. Ah, mas isso aqui aconteceu comigo, eu não pedi. Mas você teve a escolha de acessar ou não. Mas a gente está tão acostumado a viver no automático que a gente não avalia aquilo que acontece conosco, né? Você já começa a perceber, acho que é porque eu trabalhei muito tempo com análise, com qualidade de atendimento ao cliente, então eu já estava acostumada com as pessoas virem gritar comigo porque tudo estava insatisfeito, né? O carro não está do jeito que eu quero, ou não aconteceu isso do jeito que eu quero, e aí vinha aquela briga e você, com o tempo, eu comecei a perceber que
o carro era o menor dos problemas. O maior problema estava naquela situação familiar que aconteceu, e aí eu percebi que se eu tivesse o carro impecável, sem nenhum problema, estaria tudo certo. Mas agora o carro não funciona. Aí eu vou ter que descontar em alguém, porque é um carro novo, acabei de comprar, e como assim um carro novo não funciona? E aí chega a reclamação. E aí a pessoa chega no balcão, começa a gritar com você e você fica assim, tá ótimo. Só que eu sou trabalhadora. Então eu não posso revidar o cara e entrar na mesma briga com ele. Aí você vai entender que, na verdade, a hora que ele se acalma, fala assim, tudo bem. A pessoa acalmou e fala, tá, agora como que eu posso ajudar o senhor? Se eu entrei nesse embate com ele de aumentar o tom de voz e falar, senhor, pronto, acabou. Perdi toda e qualquer oportunidade com o cliente, justamente porque eu gritei com ele. Agora, se eu estou calma, e não é fácil, gente, né? As pessoas acham que é super fácil ficar lá assim, com aquela cara de tá ótimo, a pessoa tá brigando, gritando, não sei o quê. Tô linda. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei no Hospital Clínica São José e eu tava na recepção. Aí o pai chegou, porque tava 3 horas aguardando pro filho fazer um raio-x. O raio-x não tava demorando, porque o técnico de raio-x precisava fazer um exame de arco cirúrgico lá no centro cirúrgico, e o cara começou a gritar comigo, e eu assim, parei, eu simplesmente, eu não sabia o que fazer, porque eu pensei comigo, poxa vida, é um pai que tá vendo o filho sofrer, e tá lá 3 horas, e aí ele tem a vida dele também lá fora, porque com certeza ele veio pensando que ia ser só 20 minutos no hospital, mas nunca é, né, porque a gente entra, e nunca vai ser no tempo programado que a gente tá, sempre acontece alguma coisa, e ele falou, eu tô há 3 horas aqui, mas as 3 horas não foram ali no raio-x. Teve entre recepção, todo atendimento, todo o processo. Como que você vai explicar para ele esse processo na raiva que ele estava naquele momento? Eu falei assim, eu vou esperar ele gritar. Que é a única forma que eu tenho, né? A hora que ele falar, ele começou a... Só que como ele começou a perceber que eu estava, né, tipo assim, eu não estava entrando na dele, ele começou a ficar tão bravo que ele começou a bater no balcão, né? Aí o médico veio de lá, veio conversar com ele, chamou ele na sala, a assistente social foi conversar com ele, explicando, tentaram resolver. Assim que terminou o arco cirúrgico, já colocou o filho dele, já fez raio-x, e ele foi embora. Eu falei, e se de repente eu começasse a gritar com ele pelos direitos, porque às vezes acontece da gente estar no mau dia, e às vezes o coração da gente fica ali, ó, penando. É complicado. Então, assim, e isso acontece em qualquer setor que a gente se encontra na nossa vida. Isso acontece às vezes na padaria. Quantas vezes a gente não tá lá na fila esperando que eu tô com pressa e de repente a pessoa quer ser atendida e ela fala, pô, tá demorando aí por quê? Que não sei o que, aquela coisa toda. E você já começa a ficar estressada com aquele grito daquela pessoa porque ela tá deixando você desestabilizada. E aí, às vezes, você tava pensando em comprar várias coisas e comprar só uma com medo da pessoa ainda brigar com você. Né? Porque vai que eu brigue contigo. Então, queria comprar um pão, não sei o que, não, vou pegar só o pãozinho e vou embora. Ou você sai da fila e volta depois. Né? Porque você sabe que às vezes vai que de repente você discute e ainda a briga se torna com você. Mas se o meu coração está machucado, é claro que aquela briga era a oportunidade que eu precisava para poder colocar tudo para fora. E tudo mesmo, não é só naquele momento, é tudo. Então a gente entende que quando alguém está brigando daquele jeito, às vezes a pessoa ela pode ser ignorante naquilo. Tá tudo bem. Mas eu não sei quanto que ela está se esforçando para ser ela naquela forma que ela está. Né? O quanto que é difícil às vezes para a pessoa. Então quando a gente começa a olhar com essa compassividade, tá tudo bem. E aí a gente começa a falar assim, mas é porque fulano tem isso, é porque fulano não faltou isso. Porque se ele tivesse na minha pele, a gente nunca sabe. A gente sempre coloca essa fala, né? Se fulano tivesse na minha pele, aí ele ia saber o que era dor. Porque só a minha dor é única, a do outro não é. A minha é a maior. Mas eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu com o outro. Eu não sei nem como que o outro foi educado, no sentido assim, será que os pais estavam presentes? Será que os pais não desencarnaram? E aí a criança foi cuidada pelos tios, e aí por aí vai indo várias situações onde aconteceram esses processos. Então, por isso que a gente coloca nessa questão da gente olhar com muito carinho para essa informação. Por isso que eu trouxe hoje um pouco dessa visão a respeito do amor, porque assim, quando a gente olha para a personalidade de Jesus, quando as pessoas vinham falar com ele, olha como ele agia. Olha como ele falava. Quando ele percebia que a pessoa estava em sofrimento, ele acolhia aquela pessoa. Quando ele percebia que a pessoa estava fechada para o conhecimento, ele não se fechava para ela, mas ele devolvia na mesma forma que ela entregou. Né? A gente percebe que assim, quando ele fala dos saduceus, por que ele falou que ele não ia falar, sendo que as pessoas não iam aceitar? Se eu estou embasada no meu orgulho,
Se eu estou certa de que aquela informação é esta, quem é que vai me tirar o contrário? Somente a experiência vai me provar o contrário. E a experiência sempre é na carne. Então, assim, a gente entende que eu tenho toda uma teoria. A gente entende que na doutrina dos espíritos, eles dão pra gente muito conhecimento mesmo. A gente tem um conhecimento vasto. Olha a quantidade de leituras que a gente tem para a gente poder entender o que significa cada parâmetro dentro do processo de filosofia, o processo de ciência e o processo de religião. Olha quanto conhecimento. Mas ainda assim, com todo esse conhecimento, eu preciso da prática. E a prática é somente através das emoções. Eu só vou vivenciar isso, aquilo que eu teorizei na minha cabeça, quando a emoção vier. Então, quando eu falo para Deus, me dê paciência, Ele vai te dar a oportunidade de você ser paciente. Mas Ele não vai te dar a paciência que você está esperando. Nossa, queria ser que nem aquela pessoa que fica sentada lá. A pessoa está chegando, brincando, e ela está lá assim. Parece que aquilo não abala. Mas olha quanto tempo que levou para aquela pessoa chegar no processo daquilo não abalar mais, né? E aí eu peguei aqui um pouquinho do livro Boa Nova, que eu sempre pego ele, né? Quem me conhece. Porque hoje é o dia de Maria. E aí eu lembrei que no último capítulo dele, ele fala sobre Maria e fala sobre encontro. Então eu acho muito bonito essa parte, e aí eu queria trazer aqui para vocês, né? Deixa eu só achar aqui. Essa parte aqui é a parte que mais me emociona, né? Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente não se sentia só, uma como força singular lhe banhava toda a alma. Aragens suaves sopravam o oceano, espalhando aromas da noite, que se povoava de astros amigos e afetuosos, e em poucos minutos a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudações do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com um bálsamo tão doçuroso? Nenhum lhe surgira até então para lhe dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe eram oferecidas, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente dirigiu o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo. Divisou também ali as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo que a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, o que as úlceras te fizeram? E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregadamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocaram no carinho maternal. A chaga lateral também estava lá, sob as carícias de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento de se ajoelhar. Queria abraçar os pés de seu Jesus
e osculá-lo com ternura. Ele, porém, levantando-o cercado de um halo de luz celestial, lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse-lhe em carinhoso transporte, desculpa. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. E aí eu termino esse pequeno relato aqui, falo para vocês lerem porque é muito lindo. Mas aqui a gente olha o que é a profundidade do amor, né? Aquilo que Maria fez, aquilo que Maria se colocou, aquilo que Maria deixou ali. Quando ela, aqui na história conta, quando ela saiu junto com João, ela foi para Éfeso e ela se colocou à disposição de todos aqueles que a procuravam. Todos eles iam até ela, sentavam ali, falavam das suas dores e ela os acolhia como se estivesse acolhendo seu filho. Isso era com todos. E às vezes ela começava de manhã e ia até altas horas da noite. E não se via nela, apesar do cansaço físico, o cansaço mental. Porque ela estava sempre à disposição deles com um carinho enorme. E aí a gente fala, né, que quando a gente está nesse momento, a melhor coisa que a gente pode fazer é recorrer a essa emoção, né? É recorrer a esse amor de mãe. É recorrer a esse carinho. Porque ela nos presenteia todos os dias. Quando a gente olha às vezes para as estrelas, a gente lembra de tudo isso, né? Figuramente falando, né? Simbolicamente falando, né? Do quanto aquele amor foi dispenso para a gente. E do quanto Jesus ali se colocou. E a gente percebe que Jesus, no seu total amor, na sua envergadura crística, veio até nós, que ele, no momento algum ele falou assim, venham vocês até mim, mas ele veio até nós numa figura humana, para que pudéssemos ter o contato com ele e visualizar, vislumbrar, mesmo que por uma fração, o significado desse amor. E às vezes a gente luta tanto para ser amado, mas tanto para ser amado, que a gente não lembra do amor de Jesus, que a gente não lembra do amor de Maria e que a gente não lembra do nosso próprio amor. Quando a gente se ama profundamente, e profundamente não significa se amar totalmente, somos espíritos em evolução. Então a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Eu sei que agora o importante nesse momento é aprender a olhar para mim com carinho, me acolher e entender que há limites para aquilo que eu estou passando e que está tudo bem. Não tem como ser perfeita nesta vida, né? Mas a gente busca a perfeição a qualquer custo. E aí esse a qualquer custo significa também passar por aqueles que nos amam. E aí quando chega um certo momento, aquilo nos fere de tal forma que a gente se sente apedrejado pela gente mesmo. E aí a gente começa a se colocar numa situação de desconforto muito grande. Mas quando eu entendo que Jesus sempre fala, sempre há oportunidade de recomeço. Não importa o mal, o grau mal que você fez. Você sempre tem oportunidade de recomeço. Então a gente aprende a olhar todos com compaixão. Porque todos são filhos de Deus. Todos. E aí quando você olha para uma pessoa que está lá no mal, a gente entende que aquela pessoa ela é ignorante no bem. Não adianta eu falar no bem para ela agora. A hora que ela perceber, através das suas próprias vivências, o quanto tudo aquilo que ela fez a machucou, ela vai ter o acolhimento de Jesus. Jesus vai acolhê-la com muito carinho e vai dar as oportunidades para ela, como deu para a gente. Nós estamos aqui hoje porque Jesus nos deu a oportunidade de estarmos neste planeta, vivenciando as nossas dores, para que possamos superá-las através do amor. Não é através de nenhum outro sentimento que não seja o amor. Mas para isso eu preciso aprender a me amar. Porque quando eu aprendo a me amar, eu me acolho. E eu entendo que eu não preciso ser perfeita por fora. Mas para eu ser perfeita por fora, eu preciso começar a olhar o que significa ser a melhor por dentro. Né? E a gente busca muito com que os outros olhem externamente. Então, nossa, eu vou fazer todas as ações beneficiárias que eu puder para que as pessoas vejam o quanto eu sou bom. Mas olha o quanto o seu coração briga com você todas as noites quando você coloca a cabeça no travesseiro, porque você sabe que você está projetando uma coisa que você queria muito ser. E está tudo bem porque é um processo. Ainda assim é um processo de aprendizado. Por isso que a gente não pode negligenciar nada. Por isso que a gente acolhe todo mundo com compassividade, né? Uma das coisas que eu gosto muito na casa espírita é isso, é o acolhimento. Não me interessa quem você é, eu estou aqui para te acolher. Independente daquilo que você traga no seu coração.
E tá tudo bem o caminho que você fizer. O importante é você saber que você está aqui. O importante é você saber que não interessa se é religioso, se é filosófico, se é científico. É você que está sendo acolhido. É você que está sendo trazido aqui para que você possa melhorar, porque algo dentro de você falou: preciso melhorar, não dá mais para eu continuar do jeito que eu estou. Eu preciso dar um passo a mais. E a dor, ela nos proporciona esse passo a mais. Mas eu tenho que entender que a dor, ela é educativa. E eu tenho que entender que o sofrimento, ele é opcional. A escolha de sofrimento é minha. O tempo de sofrimento é meu. Quando eu começo a olhar a dor como aprendizado, tudo muda. Aí a gente aprende que a pessoa que desencarnou, ela não foi embora, ela só mudou o estado do plano dela. E que agora ela se encontra num outro plano, me esperando, nos esperando, quando assim a nossa jornada terminar, no tempo proporcionado para o nosso desenvolvimento. A gente sabe que nós temos começo, meio e fim numa existência terrena, mas o nosso espírito não. Nosso espírito é eterno. E essa vivência que ele está tendo até agora é única. Então eu tenho que aproveitar os sabores que elas me traz, mas com sabedoria, à luz do Evangelho, à luz do Sermão do Monte. Por isso que eu lembro sempre do Gandhi quando ele fala: podia-se perder todos os livros da humanidade, mas se sobrasse somente o Sermão do Monte, a humanidade não se perderia. Né? Não lembro se essa frase é assim, mas é esse o sentido da frase, que já me esqueci. Né? Mas é isso, porque olha a riqueza que é o Sermão do Monte, porque Jesus não fala de uma única vida no Sermão do Monte, ele fala das sucessões. Para eu ser manso e humilde de coração, o que eu preciso fazer para ser manso e humilde de coração? O que eu preciso fazer para eu ser perfeito como Jesus é? Como eu entendo que ele é? É um caminho, é uma trajetória. Né? Não vou ser perfeito aqui nessa terra. Se estamos num planeta de provas e expiações, saiba que você está fazendo o melhor que você pode. E aí eu lembro de André Luiz, para fechar a nossa reflexão, que ele fala que a gente está na nossa... Também vou falar aqui a grosso modo, porque não são as palavras corretas, tá? Mas assim, estamos agora na nossa melhor versão e tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está melhorando para a nossa próxima encarnação. Para que quando a gente estiver lá, a gente saiba como vai ser melhor aquela. Mas eu estou fazendo aqui de coração. Tudo aquilo que eu vibro de coração, ele melhora. Tudo aquilo que é mal intencionado, ele estaciona. Então eu posso forjar um sentimento, mas ele vai estar estacionado. Porque a vibração é o que vai falar, é a vibração que vai sentir. Quando você entra num lugar onde a vibração ela é aconchegante, não parece que você está acolhido e o tempo ali dentro custa... Aliás, você não sente o tempo passar? Parece que 2 horas foram 10 minutos, porque o tempo perde a relatividade para a gente nessa imersão de amor. E quando a gente entra num ambiente angustiante, nossa, já passou 1 hora. Você olha no relógio, passou 10 minutos, você fala, como assim 10 minutos? Né, no desespero, mas justamente por quê? Porque você sente a vibração. Vibração não se mente, sentimento não se mente. Eu posso forjar muita coisa, mas o sentimento fala tudo. Vibração fala tudo. Quando a gente aprende esse processo, a gente entende o significado do amor. E aí, pessoal, eu gostaria de terminar aqui com vocês, né? Vamos então aproveitando esse momento para a gente se preparar para o nosso passe que a gente vai receber agora. Então vamos fechando os nossos olhos. Vamos nos colocando nesse momento, aos braços de nosso Mestre Jesus, nos braços de Mãe Maria. Vamos olhando com muito amor e profundidade para os nossos sentimentos. Vamos acolhendo todos os sentimentos que temos nesse momento, colocando eles agora na nossa visão, trazendo todo o carinho e o conforto, compreendendo que tudo tem solução. E a solução está no amor que sentimos por Deus e no amor que Deus sente por nós. E com essa vibração de amor, vamos agradecendo ao irmão Rodolfo, que abriu a casa para nós, que nos permitiu estarmos aqui hoje com muito amor e carinho, que nos colocou aqui nesse momento para que recebêssemos os melhores fluidos, para que a nossa semana possa começar de forma harmoniosa e com muito aprendizado. Vamos agradecendo as fraternidades do espaço, fraternidades essas, das equipes que hoje também se encontram aqui conosco para nos ajudar nesse trabalho tão carinhoso que é o de assistência espiritual. Que possamos, ao entrar na sala de passe, colocar o nosso coração ali à disposição para que ele possa receber todos os fluidos necessários para o apaziguamento e o consolo do nosso coração. Vamos também pedindo a Maria de Nazaré, Mãe amorosa, Mãe querida,
que com seu manto de luz nos cobre, nos orienta, e que através do seu sim nos mostra que sempre há a oportunidade do recomeço. Que possamos olhar o presente como um recomeço, que possamos olhar o amanhecer como um recomeço. E que um dia não é igual ao outro, mas o amor que a gente permeia em nosso coração, ele sempre irá crescer à medida que eu me permito com que ele cresça através dos conhecimentos das mensagens de nosso amado Mestre Jesus, que veio com muito amor e carinho na Terra para nos mostrar os seus ensinamentos. Vamos aproximando de nosso Pai maior, nosso Pai bendito, a quem tudo devemos, o presente, o passado e o futuro nas glórias da eternidade. E a ele dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus.